Vamos lá, pessoal, trocar uma ideia sobre a saída de Thomas Müller do Bayern de Munique. O futebol alemão, ou boa parte do futebol alemão, fica um pouco mais triste neste sábado com essa informação, essa notícia que tem o seu contexto, tem um pouquinho de polêmica e de opiniões controversas também. A gente vai tentar contextualizar aqui para vocês, né? O anúncio foi feito neste sábado. Thomas Müller publicou nas suas redes sociais uma carta aberta aos torcedores, explicando um pouquinho melhor a situação. Depois o Bayern de Munique lançou vários conteúdos, vídeo, enfim, meio que se despedindo do jogador e confirmando a informação. Mas nesta carta do Thomas Müller, ele deixa bem claro que ele não gostaria que isso tivesse acontecido neste momento, queria renovar por mais uma temporada e quem sabe se aposentar no Bayern de Munique, né? Cumprir aí um ciclo que cada vez é mais difícil vermos no futebol, um homem de um clube só, e o Bayern de Munique com o Thomas Müller era essa conexão, mas aos 35 anos ele vai deixar o clube no final dessa temporada, acaba o seu contrato e muito provavelmente vai vestir a camisa de outro clube. O destino ainda não sabemos. As portas da MLS nos Estados Unidos estão abertas, alguns clubes inclusive já fizeram consulta ao staff do jogador. O Bayern de Munique gostaria, caso ele fosse para a MLS, de vê-lo com a camisa do Los Angeles, né? Porque é o time que tem parceria ali com os bávaros, mas isso é futuro. E a gente precisa falar do presente. A situação como um todo não agradou o Thomas Müller. Muito porque as coisas foram vazadas de uma maneira intensa na imprensa. Depois do jogo contra o Augsburg, que o Thomas Müller inclusive tem que entrar com a lesão do Musiala, ele passa pela zona mista e os jornalistas o chamam para falar sobre a situação que já tinha vazado anteriormente nas últimas semanas, né? E foi se intensificando. E ele fala a seguinte frase para os jornalistas: vocês sabem tudo, eu não preciso falar mais nada, em breve eu vou fazer um comunicado, e o comunicado sai logo no dia seguinte, neste sábado. Opinião aqui, eu não acho e não vejo problema nenhum o Bayern de Munique tomar essa decisão. Eu acho que é justo. O que não é justo, e o que é, inclusive, sacanagem, é você lidar com a situação como um todo da forma como que foi lidada, vazando na imprensa muita coisa, enfim, não tendo com o Thomas Müller um cuidado que um jogador desse tamanho para o clube deveria ter. E até isso fica claro na mensagem do próprio Thomas Müller. E eu acho que faz parte de um combo que a diretoria atual e as diretorias do Bayern de Munique têm tendo nos últimos anos de pouco cuidado com muita coisa. Decisões erradas em muitas coisas, trocas de treinadores de uma forma bizarra, inclusive, procura de um novo treinador recebendo várias portas na cara e não acertando com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção. E tem tanta coisa errada sendo feita, desde a cúpula dos velhinhos lá em cima, até o presidente mais novo, até a direção mais nova, enfim, que termina de uma forma errada com um dos principais ídolos da história do clube. E isso eu acho ruim. A parte da troca de jogador, do caminho que os caras querem seguir, eu acho na bola. O que acontece? O Thomas Müller tem 35 anos, hoje ele é reserva do Bayern de Munique, cada vez mais reservas, tem 5 gols e 5 assistências na temporada. Ele é muito importante mais hoje nos bastidores do que propriamente dentro de campo. Quando ele entra, ele continua sendo o jogador empenhado que é, mas não tem mais o fôlego, não tem mais a qualidade necessária do jogador que um dia já foi. Isso também é verdade, mas mesmo assim segue sendo uma figura importante dentro do clube e, no meu entendimento, poderia ter mais um ano de contrato. O que eu digo que é na bola é porque a direção quer fazer mudanças no plantel e precisa aliviar a folha salarial. O Bayern de Munique, se não fosse o Super Mundial agora, no final dessa temporada, poderia fechar inclusive a conta da temporada no vermelho. Se não vencer a Champions, enfim, tem uma série de continhas nessa história aí. Mas no fundo, são 17 milhões de euros que o Thomas Müller ganha, mais ou menos isso. E para um reserva, a avaliação é de que é muito dinheiro. E também, mesmo numa negociação, talvez o Thomas Müller não gostaria de baixar tanto esse salário assim, por todo o histórico que tem, enfim, mas isso é outros 500. A forma com que foi conduzida foi ruim. A atitude
de não renovar é discutível, é debatível e eu até entendo por conta dessas questões financeiras. Dito isso, deveria ter sido feito de outra forma. Um pouco de sacanagem com um dos maiores da história, mas, mesmo assim, a grandeza de Thomas Müller, a personalidade, o jogador que ele é, a figura que ele é para esse clube, deixam claro na mensagem dele que vai lutar até o fim para terminar a temporada com um título de Bundesliga e quem sabe chegando na final da Liga dos Campeões, mesmo com todos os problemas que o Bayern de Munique tem em relação a lesões no final dessa temporada. O que significa Thomas Müller? E obviamente que vai ter vídeo aqui posteriormente, depois que a temporada acabar, mas já deixando um pouco da melancolia no coração do torcedor bávaro por essa despedida que teremos no final da temporada. O que significa esse cara para o clube? Desportivamente, eu não vi Gerd Müller jogar, eu não vi Beckenbauer jogar, eu não vi Rummenigge jogar. Mas eu vi Thomas Müller. E para mim é o maior da história do Bayern de Munique que eu vi. E olha que nessa lista você tem outros nomes. Manuel Neuer, enfim, grandes jogadores que passaram, venceram Champions, venceram títulos. Mas o Thomas Müller, eu acho que ele personifica muito o que é ser Bayern de Munique, o que é o sentimento Mia San Mia, o que é o sentimento bávaro e mais do que isso, o que é o sentimento do torcedor dentro de campo. Esse cara nasceu na Baviera, esse cara passou 25 anos dentro do clube, de categorias de base até o profissional, lá em 2008, mais ou menos por aí. E esse cara carregou a paixão do torcedor para dentro de campo. Não é e nunca foi o típico boleiro, a típica qualidade que se espera de repente ver num jogador de futebol. O drible, os skills e tudo isso. Mas na Alemanha chamam ele de leitor de espaços. E ele sempre foi um mestre nisso. No lugar certo, na hora certa. Facilitador de jogo para os outros, para os seus companheiros. Não é à toa que ele é o maior assistente da história do clube, o maior assistente da história da competição da Bundesliga. Mais de 500 vitórias com o Bayern de Munique, mais de 700 jogos com o Bayern de Munique. Uma lenda viva, que tinha na cabeça de muitos pouco futebol, por não ser esse típico de boleiro, esse típico boleiro que eu falei, subvalorizado muitas vezes, mas foi provando, jogo após jogo, ano após ano, temporada a temporada, que é um monstro na história de um dos maiores clubes da história do futebol. A camisa número 25 para mim tem que ser aposentada no minuto em que ele parar de jogar. Não é difícil, né, aposentar uma camisa número 25, porque não é uma 10, mas mesmo que fosse, a camisa número 25 vai ser sempre lembrada com o Thomas Müller a vestindo. Estátua precisa na frente da Allianz Arena, assim como Gerd Müller tem também, outro Müller agora poderia ter. Porque o que ele fez e o que ele entregou para o Bayern nos últimos anos foi mais do que apenas um jogador de futebol. Foi um sentimento, foi um orgulho para o torcedor bávaro vê-lo em campo. A comunicação dele dentro do vestiário, muitas vezes, salvou temporadas. A forma com que ele comunicou com as torcidas, desde a torcida organizada até as casas do Bayern de Munique dentro da Baviera, aliviou processos, ajudou treinadores. E essa condução foi muito além da questão dentro de campo. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube. É muita coisa para um jogador que nem centroavante é. Não reclamou de reserva, muito pelo contrário, sempre ajudou todo mundo. Eu vou me lembrar, talvez, do Thomas Müller no contexto de Bayern de Munique, das comemorações de título, ele com um megafone na mão, chamando a torcida e conectando com os jogadores. Um torcedor dentro de campo, um jogador para a história de um dos maiores clubes da história. E vamos aproveitá-lo mais um pouquinho
nessa reta final e que os jogadores do Bayern de Munique joguem por ele, porque eu tenho certeza que o mote da temporada a partir de agora será esse. Beijo para vocês, meus caros. Até a próxima.